E se a vitamina que está no seu armário agora mesmo pudesse estar te preparando silenciosamente para uma das emergências médicas mais devastadoras imagináveis? Todas as manhãs, milhões de pessoas ao redor do mundo recorrem aos seus suplementos, acreditando que estão dando um passo crucial em direção a uma saúde melhor. Mas o que a maioria não percebe é que algumas dessas vitaminas aparentemente inofensivas podem, na verdade, aumentar o risco de derrame quando tomadas incorretamente. Hoje vamos revelar 5 vitaminas específicas que especialistas médicos estão agora alertando que poderiam estar fazendo mais mal do que bem, e a verdade chocante é que você provavelmente tem pelo menos uma delas em sua casa agora mesmo. A indústria de suplementos quer que você acredite que as vitaminas são sempre seguras, sempre benéficas e que mais é sempre melhor. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Pesquisas científicas recentes descobriram conexões perturbadoras entre certas vitaminas e aumento do risco de derrame, mas essa informação permanece amplamente escondida do público. O que você está prestes a descobrir pode literalmente salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Antes de mergulharmos fundo nessas informações críticas de saúde, preciso que você faça algo importante agora mesmo. Clique naquele botão de curtir se você se importa com sua saúde e com a saúde de sua família. Este tipo de conteúdo exige extensa pesquisa e verificação de fatos para trazer informações precisas e que salvam vidas. Seu apoio através de curtidas e inscrições nos ajuda a continuar investigando esses tópicos cruciais de saúde que a mídia tradicional muitas vezes ignora. Agora, vamos descobrir a verdade sobre essas 5 vitaminas perigosas. A primeira vitamina que tem sido associada ao aumento do risco de derrame é a vitamina E. E isso pode te chocar porque ela é comercializada como um poderoso antioxidante que protege seu coração e cérebro. Por décadas, os suplementos de vitamina E têm sido promovidos como essenciais para a saúde cardiovascular, com muitas pessoas tomando altas doses, acreditando que estão prevenindo doenças cardíacas e derrame. No entanto, múltiplos estudos em larga escala revelaram um padrão perturbador que contradiz completamente essa crença popular. Quando você toma altas doses de vitamina E, particularmente em forma de suplemento, você está realmente interferindo nos mecanismos naturais de coagulação do sangue do seu corpo. Essa forma sintética de vitamina E pode agir como um anticoagulante, semelhante a medicamentos como a varfarina, mas sem o monitoramento cuidadoso que esses medicamentos prescritos exigem. O resultado é um aumento do risco de derrame hemorrágico, onde os vasos sanguíneos no cérebro se rompem e sangram. O estudo de prevenção do câncer com alfa-tocoferol beta-caroteno, que acompanhou mais de 29 mil fumantes do sexo masculino por vários anos, descobriu que os participantes que tomavam suplementos de vitamina E em altas doses tiveram um aumento de 13% no risco de derrame hemorrágico. Ainda mais preocupante, o estudo de saúde da mulher, envolvendo quase 40 mil mulheres saudáveis, mostrou resultados semelhantes quando as participantes tomaram 600 unidades internacionais de vitamina E a cada 2 dias. O que torna isso particularmente perigoso é que muitas pessoas não percebem que estão recebendo vitamina E de múltiplas fontes. Ela é adicionada a cereais fortificados, barras de energia e multivitaminas. E quando combinada com suplementos de vitamina E isolados, a ingestão diária total pode rapidamente atingir níveis tóxicos. A dose diária recomendada de vitamina E é de apenas 15 mg, mas muitos suplementos contêm 400 a 800 unidades internacionais, o que equivale a aproximadamente 268 a 536 mg. Mas aqui é onde fica ainda mais preocupante. A forma de vitamina E, na maioria dos suplementos, é alfa-tocoferol sintético, que não se comporta da mesma forma que a vitamina E natural, encontrada em nozes, sementes e vegetais de folhas verdes. A vitamina E natural existe como 8 compostos diferentes, mas os suplementos sintéticos normalmente contêm apenas um, criando um desequilíbrio que pode realmente esgotar outros nutrientes importantes do seu corpo. Você provavelmente está se perguntando qual vitamina poderia ser ainda mais perigosa do que a vitamina E, e a resposta pode estar sentada na sua geladeira agora mesmo. A segunda vitamina na nossa lista é a vitamina A, e essa é particularmente insidiosa porque é encontrada em tantos suplementos comuns e alimentos fortificados que a maioria das pessoas não tem ideia de quanto estão realmente consumindo. A vitamina A é essencial para a visão,
função imunológica e crescimento celular. Mas quando consumida em excesso, se torna uma das vitaminas mais tóxicas em existência. Altas doses de vitamina A, particularmente na forma de retinol encontrada em suplementos, podem causar uma condição chamada hipervitaminose A. Essa condição não causa apenas sintomas imediatos, como dores de cabeça, tonturas e náuseas. Ela cria mudanças a longo prazo em seus vasos sanguíneos que aumentam significativamente o risco de derrame. O consumo excessivo de vitamina A causa aumento da pressão intracraniana, o que significa que a pressão dentro do seu crânio aumenta para níveis perigosos. Quando a pressão dentro do seu cérebro aumenta, ela coloca uma tremenda pressão sobre os vasos sanguíneos, tornando-os mais propensos a se romper. Esse é exatamente o mecanismo que leva ao derrame hemorrágico. Mas o perigo não para por aí. Altos níveis de vitamina A também interferem no metabolismo da vitamina K, e a vitamina K é crucial para a coagulação sanguínea adequada. Quando esse sistema é interrompido, você está em risco tanto para distúrbios hemorrágicos quanto para distúrbios de coagulação. A realidade assustadora é que a toxicidade da vitamina A pode se desenvolver gradualmente ao longo de meses ou até anos de tomar doses aparentemente moderadas. Muitas multivitaminas contêm 10.000 unidades internacionais de vitamina A, e quando combinadas com alimentos fortificados como cereais, bebidas energéticas e alimentos à base de fígado, a ingestão total pode facilmente exceder 20.000 unidades internacionais diariamente. O limite superior seguro é de apenas 10.000 unidades internacionais para adultos. Mulheres grávidas enfrentam riscos ainda maiores, pois o excesso de vitamina A pode causar graves defeitos congênitos e complicações na gravidez. Mas o que muitas não percebem é que essas altas doses também aumentam o risco de derrame da mãe durante a gravidez e pós-parto, quando o risco de derrame já está elevado devido a alterações hormonais e aumento do volume sanguíneo. Estudos de caso de centros de controle de envenenamento revelam que pessoas que tomam suplementos de vitamina A em altas doses para condições de pele, saúde ocular ou bem-estar geral experimentaram dores de cabeça de início repentino, alterações na visão e sintomas neurológicos que são sinais de alerta precoce de aumento da pressão intracraniana. Alguns desses casos progrediram para eventos de derrame completos, particularmente em indivíduos que tinham outros fatores de risco, como pressão alta ou diabetes. A indústria de suplementos raramente discute esses riscos, porque a vitamina A é incluída em praticamente todos os multivitamínicos e comercializada fortemente por suas propriedades anti-envelhecimento e de reforço imunológico. O que eles não te dizem é que seu fígado só pode processar e armazenar quantidades limitadas de vitamina A, e quantidades excessivas se tornam tóxicas, circulando na sua corrente sanguínea e causando inflamação sistêmica que danifica os vasos sanguíneos por todo o seu corpo. Se você está tomando algum suplemento contendo vitamina A, verificar o rótulo agora mesmo pode prevenir uma emergência médica. Procure por quantidades que excedam 5.000 unidades internacionais e lembre-se que isso se combina com a vitamina A da sua dieta, incluindo alimentos como batata doce, cenoura, espinafre e quaisquer produtos fortificados que você consuma regularmente. Mas a terceira vitamina na nossa lista é uma que quase todo mundo toma, e a conexão com o risco de derrame vai te deixar questionando tudo o que você pensava que sabia sobre a segurança dos suplementos. A vitamina D se tornou a queridinha do mundo dos suplementos, com médicos rotineiramente recomendando altas doses para tratar a deficiência e impulsionar a função imunológica. No entanto, pesquisas recentes descobriram uma conexão perturbadora entre o consumo excessivo de vitamina D e o aumento do risco de derrame que tem sido amplamente ignorada pela medicina tradicional. Quando você toma altas doses de suplementos de vitamina D, seu corpo aumenta a absorção de cálcio dos alimentos em até 30%. Isso pode soar benéfico, mas cria uma cascata de problemas que impactam diretamente seu sistema cardiovascular. O excesso de cálcio não apenas fortalece os ossos, ele se deposita em suas artérias, criando placas de cálcio que estreitam os vasos sanguíneos e aumentam o risco de derrames isquêmicos e hemorrágicos. O mecanismo é mais complexo do que a maioria das pessoas percebe. A suplementação de vitamina D em altas doses faz com que os níveis de cálcio no seu sangue aumentem, uma condição chamada hipercalcemia. Esse excesso de cálcio é depositado em tecidos moles, incluindo as paredes dos vasos sanguíneos no seu cérebro.
Esses depósitos de cálcio tornam os vasos sanguíneos rígidos e propensos a se romper, enquanto simultaneamente criam bloqueios que podem causar derrames isquêmicos. Múltiplos estudos agora documentaram essa conexão. Pesquisas publicadas no American Journal of Medicine descobriram que indivíduos que tomavam mais de 4.000 unidades internacionais de vitamina D diariamente tinham um aumento de 42% no risco de derrame em comparação com aqueles que tomavam doses recomendadas. Ainda mais preocupante, o risco aumentava progressivamente com doses mais altas, com aqueles que tomavam 8.000 unidades internacionais ou mais, enfrentando quase o dobro do risco de derrame. O que torna isso particularmente perigoso é que a toxicidade da vitamina D se desenvolve lentamente e muitas vezes sem sintomas óbvios até que complicações sérias ocorram. Diferente das vitaminas solúveis em água que seu corpo pode facilmente eliminar, a vitamina D é solúvel em gordura e se acumula em seus tecidos ao longo do tempo. Muitas pessoas que tomam suplementos de vitamina D em altas doses por meses ou anos não têm ideia de que estão se aproximando de níveis tóxicos até que experimentem eventos cardiovasculares. A indústria de suplementos criou uma cultura onde as pessoas acreditam que precisam de doses massivas de vitamina D para alcançar a saúde ideal. Recomendações de 5.000, 10.000 ou até 20.000 unidades internacionais diariamente são comuns em círculos de saúde alternativa, apesar do fato de que a dose diária recomendada é de apenas 600 a 800 unidades internacionais para a maioria dos adultos. A capacidade do seu corpo de produzir vitamina D naturalmente através da exposição ao sol é autorreguladora. Você não pode ter uma overdose de vitamina D da luz solar, porque sua pele para de produzi-la uma vez que níveis adequados são alcançados. No entanto, os suplementos ignoram esse mecanismo de segurança natural, permitindo que níveis tóxicos se acumulem sem controle. A conexão do cálcio se torna ainda mais problemática quando você considera que muitas pessoas que tomam vitamina D em altas doses também estão consumindo suplementos de cálcio, alimentos fortificados e produtos lácteos. Essa combinação cria a tempestade perfeita para a calcificação vascular e aumento do risco de derrame. Médicos de pronto-socorro estão agora vendo mais casos de hipercalcemia e complicações cardiovasculares associadas em pacientes que tomam suplementos de vitamina D em altas doses. Exames de sangue podem revelar a toxicidade da vitamina D antes que complicações sérias se desenvolvam, mas a maioria das pessoas que tomam suplementos nunca fazem o exame ou não entendem o que seus resultados significam. Níveis de vitamina D no sangue acima de 50 nanogramas por mililitro podem indicar toxicidade, especialmente se acompanhados por níveis elevados de cálcio. Sintomas como pedras nos rins, dor nos ossos, fraqueza muscular e ritmos cardíacos irregulares são sinais de alerta que não devem ser ignorados. A quarta vitamina está escondida à vista de todos na maioria dos armários de remédios, e sua conexão com o risco de derrame envolve um mecanismo tão contraintuitivo que desafia tudo o que você foi ensinado sobre nutrição. Os suplementos de vitamina K ganharam popularidade por seus supostos benefícios à saúde óssea e coagulação sanguínea. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que existem duas formas distintas de vitamina K com efeitos completamente diferentes no seu sistema cardiovascular. Essa confusão levou ao uso indevido generalizado de suplementos de vitamina K e a um aumento dramático em complicações relacionadas ao derrame. A vitamina K1, encontrada naturalmente em vegetais de folhas verdes, ajuda seu sangue a coagular normalmente e apoia a saúde óssea. No entanto, a maioria dos suplementos de vitamina K contém vitamina K2, especificamente as formas MK4 e MK7, que se comportam de forma muito diferente no seu corpo. Quando tomadas em altas doses, essas formas sintéticas de vitamina K2 podem realmente promover a coagulação sanguínea excessiva, levando ao aumento do risco de derrame isquêmico. O mecanismo envolve a ativação de proteínas que promovem a ligação do cálcio em tecidos onde ele não deveria se acumular. Embora isso possa beneficiar a densidade óssea, simultaneamente aumenta os depósitos de cálcio nas paredes dos vasos sanguíneos, criando uma dupla ameaça de calcificação arterial e hipercoagulação. Seu sangue se torna mais propenso a formar coágulos, enquanto seus vasos sanguíneos se tornam mais rígidos e estreitos.
Relatos de casos recentes de clínicas cardiovasculares descrevem pacientes que desenvolveram derrames de início repentino após tomar suplementos de vitamina K2 em altas doses para a saúde óssea. Esses indivíduos não tinham histórico prévio de distúrbios de coagulação, mas exames de sangue revelaram níveis elevados de fatores de coagulação e marcadores de inflamação vascular. O fator comum foi o uso de suplementos contendo 1.000 a 5.000 microgramas de vitamina K2 diariamente. A ingestão diária recomendada de vitamina K é de apenas 90 a 120 microgramas, mas muitos suplementos de saúde óssea contêm doses 10 a 50 vezes maiores do que essa quantidade. O que é particularmente perigoso é que os suplementos de vitamina K2 são frequentemente comercializados como alternativas seguras a medicamentos prescritos para a saúde óssea, levando as pessoas a acreditarem que podem tomar quantidades ilimitadas sem consequências. A interação entre os suplementos de vitamina K e outros medicamentos cria riscos adicionais de derrame que a maioria das pessoas nunca considera. Se você está tomando anticoagulantes como a varfarina, adicionar suplementos de vitamina K pode completamente neutralizar os efeitos protetores do medicamento, deixando você vulnerável ao derrame. Inversamente, se você não está tomando anticoagulantes, mas tomando vitamina K2 em altas doses, você pode estar criando um estado hipercoagulável, que aumenta o risco de derrame. Médicos de departamento de emergência relatam estar vendo mais pacientes com eventos de coagulação inexplicáveis que estão tomando várias combinações de suplementos de vitamina K, muitas vezes sem supervisão médica. Esses casos são particularmente desafiadores, porque os pacientes acreditam que estão tomando suplementos seguros e naturais, quando estão realmente consumindo doses que seriam consideradas níveis farmacêuticos se prescritas como medicamentos. As formas de suplemento de vitamina K2 também são processadas de forma diferente pelo seu fígado, em comparação com a vitamina K natural de alimentos. Essa diferença de processamento pode sobrecarregar os mecanismos regulatórios naturais do seu corpo, levando ao acúmulo de fatores de coagulação e compostos inflamatórios que aumentam diretamente o risco de derrame. Estudos laboratoriais mostraram que altas doses de vitamina K2 sintética podem ativar vias inflamatórias nas paredes dos vasos sanguíneos, promovendo a formação de placas arteriais e aumentando a probabilidade de ruptura da placa. Ainda não chegamos à última vitamina, mas antes de continuarmos, gostaria de lembrar a todos que essas informações são apenas para fins educacionais. Sempre consulte seu médico antes de fazer qualquer alteração em sua dieta ou regime de suplementos. A automedicação pode ser perigosa e é importante ter orientação profissional ao tomar decisões sobre sua saúde. Agora, vamos à última vitamina que pode estar aumentando seu risco de derrame. A quinta vitamina na nossa lista é uma que é frequentemente recomendada para mulheres grávidas, para prevenir defeitos congênitos. Mas o que muitas não percebem é que o excesso dessa vitamina pode ter efeitos devastadores em seu sistema cardiovascular. O ácido fólico, também conhecido como vitamina B9, é essencial para o desenvolvimento fetal e a produção de glóbulos vermelhos saudáveis. No entanto, quando tomado em excesso, o ácido fólico pode mascarar uma deficiência de vitamina D12, o que pode levar a danos neurológicos e aumento do risco de derrame. Essa é uma preocupação particularmente grande para os idosos, que são mais propensos a ter deficiência de vitamina B12. O mecanismo envolve a forma como o ácido fólico e a vitamina B12 trabalham juntos no seu corpo. A vitamina B12 é necessária para converter o ácido fólico em sua forma ativa, e essa forma ativa é essencial para a produção de mielina, a bainha protetora que envolve seus nervos. Quando você toma ácido fólico em excesso, ele pode saturar seu sistema e impedir que a vitamina B12 faça seu trabalho. Isso pode levar a danos nos nervos e aumento do risco de derrame. Estudos têm mostrado que altas doses de ácido fólico podem realmente piorar os sintomas de deficiência de vitamina B12, tornando mais difícil diagnosticar e tratar a condição. Isso pode levar a problemas neurológicos irreversíveis, incluindo o aumento do risco de derrame. Além disso, o excesso de ácido fólico tem sido associado a um aumento do risco de certos tipos de câncer, tornando ainda mais importante ter cautela com a suplementação. A dose diária recomendada de ácido fólico é de apenas 400 microgramas para a maioria dos adultos, mas muitas mulheres grávidas tomam suplementos contendo 800 a 1.000 microgramas diariamente.
Embora isso possa ser benéfico para o desenvolvimento fetal, também pode colocar a mãe em risco de deficiência de vitamina B12 e complicações neurológicas. Além disso, o excesso de ácido fólico tem sido associado a um aumento do risco de certos tipos de câncer, tornando ainda mais importante ter cautela com a suplementação. É importante ter seus níveis de vitamina B12 monitorados regularmente se você está tomando suplementos de ácido fólico, especialmente se você é idoso ou tem outros fatores de risco para deficiência de vitamina B12. Os alimentos fortificados também são uma fonte significativa de ácido fólico e muitas pessoas não percebem quanto estão consumindo diariamente. Cereais, pães e massas são frequentemente fortificados com ácido fólico e, quando combinados com suplementos, a ingestão total pode facilmente exceder o limite superior seguro. É importante ler os rótulos dos alimentos cuidadosamente e estar ciente da quantidade de ácido fólico que você está consumindo de todas as fontes. Os sintomas de deficiência de vitamina B12 podem incluir fadiga, fraqueza, dormência ou formigamento nas mãos e nos pés, dificuldade em andar e problemas de memória. Se você está experimentando algum desses sintomas, é importante consultar seu médico e fazer um exame de sangue para verificar seus níveis de vitamina B12. O diagnóstico e tratamento precoces podem ajudar a prevenir danos neurológicos irreversíveis e reduzir o risco de derrame. O ácido fólico é frequentemente adicionado a alimentos processados para melhorar seu valor nutricional, mas o que muitas pessoas não percebem é que essa fortificação generalizada pode estar contribuindo para o aumento do risco de deficiência de vitamina B12 e complicações neurológicas. É importante comer uma dieta equilibrada e variada que inclua muitas frutas, vegetais e grãos integrais para obter todos os nutrientes que você precisa, em vez de confiar em alimentos fortificados e suplementos. O suplemento de ácido fólico é mais perigoso do que você imagina. É crucial que você converse com seu médico antes de adicionar ou remover qualquer suplemento de sua dieta. Então, aí estão 5 vitaminas perigosas que podem estar aumentando seu risco de derrame. A vitamina E, vitamina A, vitamina D, vitamina K2 e ácido fólico podem ter efeitos devastadores em seu sistema cardiovascular quando tomadas em excesso. É importante ter cautela com a suplementação e sempre consultar seu médico antes de tomar qualquer decisão sobre sua saúde. Agora, eu gostaria de ouvir de você. Você está tomando alguma dessas vitaminas? Você está preocupado com o risco de derrame? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas experiências e pensamentos. Juntos, podemos aumentar a conscientização sobre esses riscos e ajudar a proteger uns aos outros de eventos cardiovasculares devastadores. Antes de você ir, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no nosso canal para mais informações de saúde que salvam vidas. E se você quiser apoiar nosso trabalho, considere deixar um valeu demais. Seu apoio nos ajuda a continuar pesquisando e trazendo informações importantes para você. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, sua saúde é sua riqueza, então cuide dela. Imagine a roda de samba, onde todos os instrumentos precisam estar em perfeita harmonia para a música fluir. Se um desafina, estraga tudo. Assim também acontece com as vitaminas em nosso corpo. Hoje vamos desmistificar essa história e revelar 5 vitaminas que, ao invés de te proteger, podem te levar para o buraco, aumentando o risco de um acidente vascular cerebral, o famoso derrame. A 5ª e última vitamina da nossa lista é daquelas que faz a gente cair da cadeira, porque é vendida justamente para evitar o problema que ela pode causar. É como se o bombeiro, ao invés de apagar o fogo, jogasse mais gasolina na fogueira. A vitamina B6, também conhecida como piridoxina, é a queridinha de muita gente, vendida como um escudo para o cérebro, turbinando a memória e afastando o risco de demência. Milhões de brasileiros tomam suplementos de B6, acreditando que estão se blindando contra o derrame e o Alzheimer. Mas, pasmem, pesquisas recentes mostram que altas doses dessa vitamina podem, na verdade, aumentar o risco de derrame. E o pior, o mecanismo por trás disso é surpreendente e preocupante. Quando você exagera na dose de vitamina B6, geralmente por meio de suplementos que vão de 50 a 500 mg por dia, o corpo começa a produzir uma substância chamada homocisteína em excesso. Parece loucura, porque a B6 deveria justamente baixar os níveis de homocisteína, mas a história é mais embaixo.
Em doses normais, vindas da alimentação, a B6 ajuda a metabolizar a homocisteína, mas em doses de suplemento, ela bagunça o metabolismo e faz a produção de homocisteína disparar. E por que isso é tão perigoso? Porque a homocisteína é um dos maiores vilões para o derrame que a medicina conhece. Esse aminoácido age como um verdadeiro bombeiro incendiário nas paredes dos vasos sanguíneos, causando inflamação e danos que abrem caminho para a formação de coágulos. Quando os níveis de homocisteína ultrapassam 15 micromoles por litro, o risco de derrame sobe de forma assustadora. Estudos mostram que a cada aumento de 5 unidades nos níveis de homocisteína, o risco de derrame aumenta em 65%. O pulo do gato da suplementação com B6 está na sua relação com outras vitaminas do complexo B, principalmente a B12 e o folato. Essas vitaminas trabalham juntas, como um time de futebol bem entrosado, para processar a homocisteína direitinho. Mas, quando você joga a B6 sozinha em campo, em doses altas, você desequilibra o time e o sistema de proteção vai pro beleléu. O corpo começa a fabricar mais homocisteína e, ao mesmo tempo, perde a capacidade de processá-la. É como se o corpo desse com uma mão e tirasse com a outra. Uma pesquisa norueguesa que acompanhou mais de 3.000 pessoas por vários anos mostrou que quem tomava altas doses de B6 tinha um aumento de 21% no risco de derrame, comparado com quem tomava placebo, uma pílula de farinha. E o pior, quem tomava B6 junto com outras vitaminas do complexo B teve taxas de derrame ainda maiores. Isso sugere que as versões sintéticas dessas vitaminas interagem de um jeito diferente do que as vitaminas encontradas nos alimentos. A coisa fica ainda mais feia quando a gente pensa que muita gente que toma B6 já está na faixa de risco para derrame, por causa da idade, diabetes ou problemas no coração. Essas pessoas, muitas vezes, são aconselhadas a tomar vitaminas do complexo B para proteger o cérebro, sem nem imaginar que podem estar acelerando justamente o problema que querem evitar. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. E não para por aí. O excesso de B6 também pode causar uma doença chamada neuropatia periférica, que danifica os nervos das mãos e dos pés. Pode parecer que não tem nada a ver com derrame, mas essa lesão nos nervos é um sinal de que o corpo todo está intoxicado, inclusive os vasos sanguíneos, inclusive os do cérebro. Os mesmos mecanismos que estragam os nervos também estão detonando os vasos que levam oxigênio e nutrientes para o seu cérebro. É como se o corpo estivesse enferrujando por dentro. Os consultórios de neurologia estão cheios de casos de pacientes que tiveram derrames repentinos depois de meses tomando altas doses de B6 para problemas como síndrome do túnel do carpo ou tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Nesses casos, os níveis de homocisteína estavam nas alturas e havia sinais de inflamação nos vasos, tudo ligado ao uso dos suplementos. Quando os suplementos foram suspensos, os níveis de homocisteína voltaram ao normal aos poucos, mas o estrago nos vasos já estava feito. A indústria dos suplementos, como um vendedor esperto, faz vista grossa para essas descobertas e continua vendendo a B6 como a salvação do cérebro, sem nem mencionar os riscos de derrame. Muitos energéticos, suplementos para turbinar a memória e fórmulas anti-estresse contêm B6 em doses que vão de 25 a 200 mg, muito acima da dose diária recomendada, que é de 1,3 a 1,7 mg. É como dar um tiro no pé. O que torna a toxicidade da B6 ainda mais perigosa é que ela se desenvolve aos poucos, ao longo de meses ou anos de suplementação. Não é como uma intoxicação aguda, que dá sintomas na hora. A toxicidade da B6 vai se manifestando como sintomas neurológicos que pioram gradualmente, alterações no coração e aumento do risco de derrame, que podem passar despercebidos até que o estrago seja irreversível. É como uma panela de pressão que vai cozinhando em fogo baixo até explodir. Exames de sangue podem detectar níveis altos de homocisteína e sinais de toxicidade da B6 antes que o derrame aconteça. Mas a maioria das pessoas que tomam suplementos nem sequer fazem esses exames. E muitos médicos não perguntam sobre o uso de suplementos ou não conhecem os riscos de derrame associados às altas doses de vitaminas do complexo B. Isso cria uma brecha perigosa na saúde, onde as pessoas continuam tomando suplementos que estão, na verdade, aumentando o risco de derrame. É como dirigir um carro sem freio.
A interação entre a B6 e os remédios controlados também complica ainda mais a avaliação do risco de derrame. Muitos remédios usados para tratar depressão, convulsões e doença de Parkinson podem aumentar a necessidade de B6 ou atrapalhar o seu metabolismo, causando efeitos imprevisíveis nos níveis de homocisteína e no risco de derrame. É como um nó na garganta. Agora que desmascaramos essas 5 vitaminas perigosas e a sua ligação com o risco de derrame, você deve estar se perguntando por que essa informação ficou escondida do público por tanto tempo. A resposta envolve uma teia complexa de brechas nas leis, táticas de marketing e ciência mal interpretada que colocou milhões de pessoas em risco desnecessário. É como um jogo de cartas marcadas. A indústria dos suplementos funciona com regras muito diferentes das empresas farmacêuticas. Enquanto os remédios controlados precisam passar por testes rigorosos de segurança e estudos clínicos antes de serem aprovados, os suplementos são considerados alimentos e podem ser vendidos sem comprovar a sua segurança ou eficácia. Essa brecha na lei permite que suplementos com doses equivalentes às de remédios controlados sejam vendidos para o público em geral sem alerta sobre possíveis efeitos colaterais ou interações com outros medicamentos. É como deixar a raposa tomar conta do galinheiro. As táticas de marketing também têm um papel importante em esconder esses riscos. As empresas de suplementos sempre enfatizam os benefícios das vitaminas, enquanto minimizam ou ignoram completamente os perigos. Elas usam palavras como natural e seguro para criar uma falsa sensação de segurança, mesmo que muitos suplementos contenham substâncias sintéticas em doses muito maiores do que as encontradas na natureza. É como vender gato por lebre. A comunidade médica demorou a reconhecer esses riscos porque a toxicidade das vitaminas geralmente se desenvolve aos poucos e se manifesta com sintomas que podem ser atribuídos a outras doenças. Os fatores de risco para derrame são complexos e variados, o que dificulta identificar o uso de suplementos como um fator contribuinte, a não ser que os médicos perguntem especificamente sobre isso e entendam os mecanismos envolvidos. É como procurar uma agulha no palheiro. Os órgãos de saúde pública também não têm se esforçado para comunicar esses riscos aos consumidores. Mesmo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de vez em quando emita alertas sobre suplementos específicos depois que eventos adversos graves são notificados, não existe um esforço sistemático para educar o público sobre os riscos de derrame associados à suplementação com altas doses de vitaminas. É como tampar o sol com a peneira. As consequências dessa falta de informação são alarmantes. Os prontos-socorros de todo o país estão vendo um número cada vez maior de pacientes com derrame que estavam tomando altas doses de suplementos vitamínicos, muitas vezes sem nem saber que esses produtos poderiam estar contribuindo para o seu problema de saúde. Muitos desses derrames poderiam ter sido evitados com uma educação adequada sobre os riscos dos suplementos e com acompanhamento médico adequado. É como fechar a porteira depois que a boiada já fugiu. Se você está tomando algumas das 5 vitaminas que mencionamos, isso não quer dizer que você precise entrar em pânico ou parar de tomar todos os suplementos agora, mas quer dizer que você precisa agir para avaliar o seu risco e tomar decisões conscientes sobre o seu uso de suplementos. É hora de colocar as cartas na mesa. O primeiro passo é fazer um inventário de todos os suplementos que você está tomando, incluindo multivitamínicos, suplementos de vitaminas individuais, alimentos fortificados e energéticos. Calcule a sua dose diária total de cada vitamina, lembrando de incluir todas as fontes. Compare esses valores com as doses diárias recomendadas e os limites máximos de segurança estabelecidos pelas autoridades de saúde. É hora de fazer as contas. Se você está tomando doses que ultrapassam as quantidades recomendadas, principalmente por longos períodos, você deve procurar um médico que entenda de toxicidade de suplementos. Pode ser necessário procurar um médico especializado em medicina integrativa ou toxicologia, já que muitos médicos tradicionais têm pouco conhecimento sobre os problemas de saúde relacionados aos suplementos. É hora de procurar um especialista. Exames de sangue podem revelar sinais precoces de toxicidade vitamínica antes que complicações graves se desenvolvam. Esses exames devem incluir dosagens de vitaminas, homocisteína, cálcio, função hepática e marcadores de inflamação. Se forem detectadas alterações, a redução gradual ou a suspensão dos suplementos pode ser necessária sob supervisão médica. É hora de fazer um check-up.
A regra de ouro é lembrar que as vitaminas não são nutrientes inofensivos que podem ser consumidos sem limites. Elas são substâncias biologicamente ativas que afetam todos os sistemas do seu corpo, inclusive o seu coração. Quando consumidas em excesso, elas se transformam em remédios com efeitos colaterais potencialmente perigosos, incluindo o aumento do risco de derrame. É como tudo na vida, o excesso faz mal. A indústria dos suplementos quer que você acredite que quanto mais, melhor, quando se trata de vitaminas. Mas a ciência mostra outra coisa. O seu corpo desenvolveu mecanismos sofisticados para obter e usar os nutrientes dos alimentos em quantidades precisas. Os suplementos burlam esses sistemas naturais de regulação, criando desequilíbrios que podem ter sérias consequências para a saúde. É como tentar dar um atalho na natureza. Isso não quer dizer que toda suplementação vitamínica seja perigosa ou desnecessária. Muitas pessoas têm deficiências nutricionais legítimas que precisam ser corrigidas, e certas condições médicas podem aumentar as necessidades de vitaminas. Mas a suplementação deve sempre ser baseada em uma necessidade real, determinada por meio de exames adequados, e não em promessas de marketing ou modismos de bem-estar. É hora de ter bom senso. O caminho a seguir exige uma mudança radical na forma como pensamos sobre as vitaminas e os suplementos. Em vez de vê-los como complementos inofensivos a um estilo de vida saudável, precisamos reconhecê-los como substâncias biológicas potentes que exigem a mesma cautela e supervisão médica que os remédios controlados. É hora de mudar o chip. A educação é fundamental para evitar problemas de saúde relacionados aos suplementos. Os profissionais de saúde precisam de mais treinamento em toxicidade de suplementos e interações medicamentosas. Os consumidores precisam ter acesso a informações precisas sobre riscos e benefícios. Os órgãos reguladores precisam fiscalizar com mais rigor as promessas de marketing e os padrões de segurança dos suplementos. É hora de abrir os olhos. As 5 vitaminas que discutimos hoje são apenas a ponta do iceberg quando se trata de riscos à saúde relacionados a suplementos. Muitas outras vitaminas, minerais e suplementos fitoterápicos carregam seus próprios perigos quando usados de forma inadequada. A regra é a mesma, mas nem sempre é melhor e natural nem sempre significa seguro. É hora de ficar esperto. A sua saúde é muito importante para ser deixada ao acaso ou às promessas de marketing. A informação que você aprendeu hoje pode literalmente salvar a sua vida ou evitar um derrame devastador que pode mudar tudo no seu futuro. Tome atitudes agora para avaliar o seu uso de suplementos. Consulte profissionais de saúde qualificados e tome decisões conscientes com base na ciência e não no marketing. É hora de tomar as rédeas da sua saúde. A escolha é sua, mas a aposta não poderia ser maior. Cada dia que você continua tomando altas doses de suplementos vitamínicos sem acompanhamento médico adequado, é mais um dia em que você está potencialmente aumentando seu risco de derrame. Não deixe que os lucros da indústria de suplementos venham às custas da sua saúde e bem-estar. É hora de priorizar a sua saúde. Se essa informação abriu os seus olhos para os perigos escondidos na sua caixa de remédios, mostre o seu apoio deixando um valeu demais. A sua ajuda financeira nos permite continuar investigando esses temas cruciais de saúde e trazendo informações que salvam vidas e que a mídia tradicional muitas vezes ignora. Esse apoio ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esses alertas importantes de saúde e pode evitar inúmeras emergências médicas. É hora de fazer a diferença. A verdade sobre a segurança dos suplementos é complexa e está em constante evolução à medida que novas pesquisas surgem. O que compartilhamos hoje representa o estado atual do conhecimento científico, mas ainda há muito que não sabemos sobre os efeitos a longo prazo da suplementação com altas doses de vitaminas. O que sabemos já é suficiente para justificar séria cautela e ação imediata de qualquer pessoa que esteja tomando esses suplementos. É hora de se informar. O seu cérebro, a sua saúde e o seu futuro dependem das decisões que você toma hoje sobre o uso de suplementos. As 5 vitaminas que discutimos estão nas caixas de remédios de todo mundo neste momento, potencialmente aumentando o risco de derrame em milhões de pessoas desavisadas. Agora você tem o conhecimento para proteger a si mesmo e aos seus entes queridos desses perigos ocultos. É hora de agir.
Mas será que é só isso? Quais outros perigos dos suplementos estão escondidos à vista de todos, esperando para serem descobertos pela ciência? Quais outros produtos de saúde, assim chamados, podem estar minando justamente a saúde que prometem proteger? O mundo da segurança dos suplementos está cheio de revelações chocantes que podem mudar tudo o que você pensa que sabe sobre nutrição e bem-estar. É hora de questionar.